pessoal, sou o professor Jorge Augusto. Nós vamos viajar agora pelo mundo da história através do explicador virtual. Então vamos lá, dar início aqui, nosso primeiro tema sobre a ciência da história. Nós vamos aprender o porquê da história, por que estudar a história e qual a importância dessa matéria, dessa disciplina. Vamos lá. Algumas definições e conceitos sobre a disciplina História. A primeira coisa é aquela pergunta chata que sempre nos vem à mente. Por que aprender a história? Por que essa necessidade de ter o conhecimento histórico? Segunda, para que serve o conhecimento histórico? Então aqui nós já tiramos aquela questão da história, se é aquela disciplina chata. Por quê? Ela nos dá referências, ou seja, nos dá a nossa origem, de onde viemos, por que aqui estamos. Ela também nos faz relembrar, a história serve como memória não só da nossa vida, mas também de toda a sociedade. E transmitir o conhecimento. A história é transmitida de forma oral, de pessoa por pessoa, de pai para filho. Essa então é a importância da nossa disciplina. A história ela não é aquela disciplina parada, monótona, mas sim ela é uma disciplina ativa, participativa, já que seu principal objeto de estudo é o próprio homem. Próximo passo, a origem do nome História. Esse nome deriva do grego história, aonde a história nasce, e tem como significado o conhecimento através da investigação. Todo o conhecimento histórico, ele não é um conhecimento inventado pelos historiadores e nem por aqueles que fazem a história. É necessário fatos, é necessário documentos. O processo histórico, ele é acima de tudo um processo de investigação. Não existe uma invenção sobre o que é a história. Os historiadores eles se debruçam sobre documentos, sobre fotos e sobre os fatos, analisam e discutem esses fatos, esses acontecimentos, e a partir daí começam a formar todo o conhecimento histórico. Bem, como conceito principal, a história ela é conceituada como ciência que estuda o homem e suas ações através do tempo. A ciência, então, história, ela tem como objetivo o próprio homem. A história ela não é uma disciplina ligada aos números, ela não é uma disciplina exata, ela é uma disciplina a ser discutida. Por quê? O seu principal objeto de estudo somos nós, o próprio homem. Daí essa questão da história não ser uma disciplina chata. O grande problema de se tornar a história como uma disciplina parada, bem chata, é a questão de que muitas vezes o próprio aluno não é colocado como o ser que é o principal agente do seu meio em que vive. É agora que a gente passa a ver a história como algo divertido. Ela é uma ciência que vai estudar o homem. Então somos nós que fazemos a própria história. E nós não ficamos largados nesse espaço, porque nossas ações são feitas no tempo. Então nós temos aqui homem e tempo como instrumentos necessários de estudo aí para a nossa disciplina. Compreendido? Então vamos ao próximo passo. Todo historiador, como eu já disse anteriormente, ele não inventa nada a respeito da história. Nada sai da mente do coitado do professor de história e nem daqueles que estudam história. Nós usamos as fontes. As fontes irão nos servir como documentos históricos, como meio de investigar tudo o que aconteceu desde o primeiro homem que surgiu na Terra até os nossos dias atuais. Então nós temos como fontes históricas os vestígios, lá a questão dos fósseis, de vasos, de cerâmicas, tudo que foi feito pelo homem e deixado no tempo. Então, os fósseis, as conchas,
os vasos das antigas civilizações, tudo que o homem passou pela terra e deixou é visto como um vestígio. Esses vestígios são muito utilizados para nós estudarmos as antigas civilizações, das quais hoje em dia elas não mais existem. Segundo a fonte histórica, uma das principais, a própria escrita. A escrita, nós vamos ter como fonte os documentos oficiais, as certidões de nascimento, certidões de casamento, qualquer documento pessoal e até mesmo aquela agenda que você faz as suas anotações, ela é uma fonte histórica, porque nela você acaba contando parte da sua vida. Outra fonte histórica está sendo bastante usada atualmente, a fonte oral, o que é transmitido de geração em geração. Essa fonte oral, ela é muito utilizada dentro da sua família, onde toda a trajetória da sua família é contada de pai para filho. Você fica sabendo através da história oral aonde seus avós nasceram, por que você veio morar no bairro que você mora atualmente. Então você praticamente, através dessa história oral, você tem todo o conhecimento, tem toda a questão também de uma tradição familiar. Então essa história oral, ela está sendo bastante utilizada também atualmente para se construir a história. Isso vem mostrar o que é essa história oral? O homem como agente do tempo histórico. A outra fonte histórica, a iconografia. O que são essas fontes iconográficas? São imagens, são quadros, são fotos, até mesmo as fotos próprias de cada pessoa. A iconografia, ela busca nos aproximar de um tempo distante, do qual nós não estávamos presentes vendo o acontecimento histórico, mas ela nos aproxima do acontecimento histórico. Um grande exemplo de uma fonte iconográfica, nós podemos colocar o quadro da proclamação da independência do Brasil, aí com Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, proclamando a independência. É uma fonte iconográfica. Aquela foto que você tirou no seu aniversário, você abre o seu álbum 5 anos depois, é uma fonte histórica. Você está se vendo no passado. Então você sabe que naquele ano daquela foto você estava comemorando uma data importante. Alguns exemplos aqui dessas fontes que nós trabalhamos. Nós temos aqui uma fonte iconográfica, uma foto de família. E também nós temos um outro documento do Império do Brasil, já é uma fonte escrita. Uma outra forma de fonte escrita, os jornais. Aqui nós temos pinturas rupestres do homem lá das cavernas. Então nós temos aqui uma gama de fontes históricas que nos permitem então estudar e nos aproximar aqui do nosso conhecimento histórico, do nosso tempo histórico. Através dessas fontes, começamos a perceber que a história não é algo parado, não é algo que exclui o homem de todo esse processo. Vejamos aqui, nós temos pessoas, um documento feito também e tratando de pessoas, um jornal. Se nós abrirmos o jornal atualmente, se abrirmos o jornal agora, nós vamos ver ali, não falando de números, não falando apenas de máquinas, mas da própria ação humana. Temos aqui também a pintura rupestre. Mas aqui estamos vendo 2 animais. Mas esses animais aqui representavam a forma de como os homens do período pré-histórico, eles viviam da caça. Então aqui nós temos a forma de saber como que, há milhões de anos atrás, os homens, então, eles participavam ativamente da história. Ok? Me despeço aqui. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado pela atenção.